E aí, clã! Seja bem-vindo ao Intervalo pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui para um vídeo muito legal de entrevista com Glauco Marques, dublador e diretor que fez a voz do Zoro na nova Exato. dublagem de One Piece pra Netflix e também foi o Dirigiu. diretor de dublagem, É verdade. certo? A gente teve um pequeno problema técnico com a câmera, então a gente acabou perdendo a introdução do vídeo e o comecinho da primeira pergunta, mas só para contextualizar, a gente perguntou para ele como tinha nascido o gosto dele pela dublagem e quando ele viu que isso daí seria uma profissão dele. Ele estava respondendo sobre a paixão dele por Tokusatsu desde muito cedo e sobre como ele alugava VHS em locadoras, etc. Exatamente. Então, só para dar essa contextualizada e lembrando também que vai ter conteúdo extra dessa entrevista Pra no membro. domingo, provavelmente, para membro do canal. Exato. Então, se você não é membro, quer assistir mais de todas as entrevistas que a gente vai lançar, Sim. só ir lá e seja membro do canal. Entre pro Clã IPC e comemorando o aniversário de Zoro, não poderíamos postar num dia melhor, dia 11 de olha novembro. que Fique bom. aí com a entrevista. Fica aí. E aí tinha locadora, ia lá, alugava essas séries que eu gostava. Outras, não só os tokusatsu que são japoneses, eu desenvolvi uma paixão pela cultura japonesa através dessas séries, que me levou a praticar uma arte marcial hoje, a qual eu sou instrutor, que é o ninjutsu, que é uma arte marcial ninja samurai. Que legal, cara. E meu melhor amigo dentro da arte é japonês, que por consequência apresentou a minha esposa, que é japonesa também, que por consequência hoje a gente tem dois lindos meninos maravilhosos. E na época eu gravava os programas em VHS e eu assistia muito, repetidamente, e eu gravava as falas na cabeça. Então eu costumo falar que tinha pessoas que cantavam no chuveiro ou cantam no chuveiro, eu não, eu dialogava comigo mesmo no chuveiro. Então eu tenho muita facilidade para brincar com uma imitação muito próxima, porque desenvolvi uma habilidade auditiva bacana para isso. E gravava textos na cabeça, diálogos, e eu falei, puxa, eu quero fazer isso. Veio Revistinha Herói na época, onde começou a divulgar a dublagem de Cavaleiro do Zodíaco, 24. Estou tentando ir grau por grau até chegar próximo dos dias atuais, né? Aí depois, influenciado por Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, mais vozes daquelas que eu ouvia lá atrás. E quando veio a internet, eu comecei a dar uma pesquisada sobre como me tornar um ator, para estar em dublagem. E só que já saí da escola, me formei numa faculdade, fiquei mais 4 anos. Só depois que eu pude dar seguimento a isso, depois dos 21 anos que eu pude seguir realmente o que eu queria. Então você acabou dando uma adiada no sonho, assim, digamos. Vendo uma coisa que eu até não acho legal, que é o pai vive o sonho dele através do filho, que é tipo, não foi o caso do meu pai, mas eu falo no geral. Ele falava para mim que era importante ter uma faculdade, porque os pais querem dar pra gente tudo que eles não tiveram, né? E realmente foi muito importante. Eu não segui carreira, eu sou formado em ciências da computação, mas foi muito importante os valores que a faculdade me agregou. Mas não era o que eu queria realmente, e graças a uma dificuldade que eu passei na minha vida, eu fui parar na dublagem porque eu tive tempo de ir atrás do sonho, porque antes disso, se eu não tivesse uma dificuldade financeira, provavelmente eu não estaria na dublagem, porque eu tinha os meus ganhos ok com o que eu fazia, eu desenhava antigamente, e aconteceu que eu fiquei sem trabalho e tudo, e eu fiquei com tempo para procurar a dublagem. E aí Pode acabou acontecendo, faz estágio, na época havia estágio para se fazer, né? Hoje em dia quase não tem, para não falar que não tem, né? E aí uma coisa foi acontecendo, uma coisa foi puxando a outra, uma pessoa que te conhece e já te testou no trabalho, indica para o outro, você toma várias portadas na cara, até alguém te dá uma oportunidade, com educação vai se chegando, sem ser muito invasivo, né? Uma coisa muito chata na dublagem, né? Aliás, eu falo que o primeiro cartão de visita é totalmente a educação, né? Claro. Sim. E meio que foi por aí. Aí as coisas foram acontecendo. E você acha difícil, comparado com quando você começou e hoje, você acha que a demanda pelo trabalho aumentou, tá mais difícil ser? Pelo menos eu tenho amigos que dublam
e eles falam que a informação, o estudo está mais fácil do que antes. Como que tá nessa balança? Você pesar o fato de entrar para o mercado e, claro, vou partir de mim mesmo, que é quando eu entrei, não tinha essa gama de assinantes que a Netflix tem hoje. Estava chegando e não tinha eram produtos já prontos, eram filmes começaram com filmes já prontos, dublados e tudo mais. Depois de uns 3 anos, 4 que eu entrei, eles começaram a produzir coisas próprias, né? Mas tinha o lance de TV a cabo, né? Que a gente costumava dublar muita coisa, ainda dubla, o History e para Discovery. Na época que eu entrei tinha só o Discovery Channel. Hoje tem Turbo, tem Civilization, tem Investigation, tem PQPation. E aí isso na época teve um impacto, por exemplo, um estúdio que eu tenho grande carinho hoje, que é a Vox Mundi, eles trabalhavam só com Discovery. Tinha chegado um programa lá que eles queriam vozes novas. Quiseram fazer uma experiência com vozes novas porque diziam que não queriam uma dublagem viciada no dublês. Como era um reality, eles precisavam de vozes mais naturais, que não se apegavam a vícios e tudo mais. Enfim, na minha opinião, meio que não deu certo, porque não adianta você colocar quem não tem experiência para fazer, que a pessoa não vai ter o entendimento do que está se passando. O novato vai ficar nervoso e vai ter muita dificuldade, né? Sim. Mas acabou virando, com relação a hoje em dia, eu cheguei a dar aula de dublagem e eu jogo a real pro pessoal. Com educação e sendo gentil, as oportunidades sempre aparecem. Eu falo assim, você tem que aliar a tua vontade com a tua busca. Fala para as pessoas com quanto você quer ser dublador. A vontade que você quer é a mesma que você busca. Se for diferente, não acontece. Porque quem vai buscar com muita, muita vontade está preparado para tudo. Está preparado para a portada. É difícil falar isso, mas a gente não deve reagir emocionalmente a cada frase que é dito para a gente. E é isso que acontece. Pode crer. As pessoas desviam muito do caminho. É normal quem tem pequeno poder na mão não querer dar atenção. Então, eu falo, tem que sempre se fazer a pergunta: o que eu quero tá sendo condizente com o que eu tô buscando? Acho que aí a pessoa encontra bastante resposta, entendeu? Hoje em dia tem muito streaming, né? Não tem só a Netflix, como tem o Amazon, que é concorrente. Vai chegar muitos outros também, né? Muitos outros. Cada canal agora tem praticamente o seu, vários animes aí, você citou o Zoro do One Piece. Aumenta-se a demanda de trabalho, aumenta também a procura por pessoas para entrar no mercado, aos montes, né? Eu falo que a pessoa vai ter a oportunidade. Qual que é a diferença da época que eu entrei? É tão complicado e difícil que na época que eu entrei nas turmas de dublagem, 3 pessoas praticamente vingaram só. A gente está falando de uma turma de um ano, assim, que teve um ano, sei lá, 8 turmas de 10 pessoas e 3 vingaram hoje, assim, estão hoje no mercado e realmente tem seu reconhecimento e tudo. Fala vingar, assim, fazer virar para realmente trabalhar o dia inteiro com isso, entendeu? Porque mas você acha que legal porque muito do que você falou aí traz uma mensagem que a gente vê muito em animes, né? E a maior parte do nosso público é fã de anime. Você já disse que tem esse gosto pela cultura japonesa também. É legal essa parada de estar preparado e fazer o seu máximo, se dedicar ao máximo, né, para ter aquilo que você deseja, né, se é que você deseja de verdade. Fantástico. Sim. O lance do One Piece é uma coisa fenomenal dentro do estúdio. Eu não estou falando nem do externo. O que está acontecendo hoje da aceitação bacana da dublagem, até agradeço, um abraço para todo mundo, gente, que está acompanhando aí, é uma ocasião apenas. Dentro do estúdio é um show que eu nunca vi acontecer nesses 10 anos de carreira que eu tenho. Todo mundo que entra para fazer entra com uma vontade que eu nunca vi em qualquer outra produção, porque se diverte. Puxa, é uma coisa totalmente pirada, né? O autor criou uma coisa totalmente pirada aqui para divertir as pessoas e passa muitas mensagens desse tipo. Vários colegas meus que se pegam nas cenas assim começam a refletir, a gente começa a brisar dentro das cenas. É muito bacana, é um tipo de trabalho diferenciado. Eu nunca vivi isso na dublagem. E olha que eu já dublei Dragon Ball, já dublei Naruto, nunca vi nada parecido, assim. Tenho carinho por isso também, mas nesse momento que eu tô acompanhando todo mundo, assim, parece uma coisa muito mágica, envolvente. A gente fez um vídeo até recentemente falando 6 vezes em que o One Piece falou sério demais, porque é louco mesmo isso que... É uma obra fantástica. Como a obra é realmente pirada, tem muito de humor, mas ela aborda muitos temas sérios, muitos temas importantes, de uma forma que às vezes até te choca quando você para pensar e fala, nossa, tem tudo isso aí dentro, né? Sim, eu tenho
algumas formações terapêuticas e vou fazer uma análise, talvez eu misture personagens de anime e tudo mais. Uma coisa que me chamou muito a atenção, por exemplo, no Luffy, uma simplicidade para resolver os casos. Sim. Claro que vai do julgamento de muita gente, mas ele é muito preciso quando alguém tem que ser barrado por alguma força natural. E muitas vezes ele se transforma nessa força natural. Ele se sente um instrumento para que isso aconteça, e aí não tem sentimento dentro das falas. As pessoas passam muito tempo perdendo da vida, explicando um monte de coisas que poderiam encurtar. E ele filtra só o que é interessante para a habilidade dele resolver aquilo. Aí a pessoa fala, mas você não prestou atenção no que eu disse? Ué, você não falou que o cara é o problema? E que alguém tem que ir lá arrebentar ele de porrada, então deixa comigo, é isso que eu vou fazer. Então é uma simplicidade dentro da ação direta. Não estou nem citando a porrada em si, mas ele ensina isso. Hoje eu gravei com a Tati Kepler, que faz a Nami, e a gente começou a brisar sobre One Piece. Ela me contando que os fãs... mas você não acha ela muito gananciosa? O fã gosta de trocar uma ideia mesmo. Ela falou, eu acho, mas pelo menos ela é autêntica. Então existe uma outra visão em cima das coisas. É verdade, a Nami não disfarça os sentimentos e mostra que ela é gananciosa mesmo, que ela quer os tesouros e dane-se. Eu sou a ladra de tesouros piratas. Me chamo Nami. É isso, entendeu? Quantas e quantas pessoas a gente não conhece que passa a vida inteira tentando esconder o que é perante os outros e as pessoas compram a ideia errada do que ela é. Então, essa é uma mensagem muito importante do que o One Piece passa. E logo de cara, né, que a gente pode falar. Isso que você disse da simplicidade, eu lembro agora fácil de uma cena, inclusive, sobre a Nami, no arco do Arlong, né? Que a irmã dela vai contar a história dela e o Luffy simplesmente vai embora. Porque ele não precisa saber, né? E depois ele só vai, quando ela pede ajuda, ele vai lá e ajuda ela, é verdade. Eu diria mais, assim, o Luffy, se você analisar, qualquer pessoa vai falar, o cara simplório, o caipirão que não tá nem aí pra nada e desce a porrada. Não, eu vejo ele diferente. Eu posso contar aqui uma história de 5 minutos pra vocês, e se vocês forem o Luffy, vocês vão pegar 5 pontos essenciais dentro desses 5 minutos que eu poderia ter contado em 10 segundos. Eu acho que ele é assim. Para a resolução dele, ele pega o que é essencial, vai lá e executa. Por isso que ele saiu fora. Dá para dar uma filosofada em cima disso. É um personagem gostoso de pegar e tomar uma cerveja e falar dele. Né? Sim. O próprio Zoro. O Zoro, exatamente. O Zoro tem uma história linda com a Kuiná, a vontade de se tornar o mais forte, ainda mais depois de sofrer com a morte dela. E depois vira um outro objetivo, né? Porque ela não é mais citada. Eu comentei isso com alguém. O exemplo maior de humildade, e ele é um cara muito orgulhoso, vem do Zoro na série. Não acabo dando spoiler aqui, mas, por exemplo, ele pede para treinar com alguém que ele quer derrotar. Sim. Quando ele é... Sim, não dá o spoiler que ele não quis dar, você não vai dar. Mas é real. Tipo, ele tá a fim de derrotar um cara que eles consideram inimigo e ele reconhece a força do cara e pede pra treinar. Humildade total, né? Sim, também ele tá disposto a aprender isso sempre, acompanha o anime, ele tá disposto a aprender com tudo que ele não consegue derrotar. Exato. Com tudo que ele não consegue superar, né? Uma outra briga que também tem do Sandy, que eu gosto muito, assim, ele é estourado, fala palavrão pra caramba, mas quando ele executa, eu acho que falta isso em 99% das pessoas, quando ele executa o trabalho dele, ele faz com excelência. Ninguém incomoda ele, a concentração, ele vai fazer o rango para todo mundo lá, com amor, com carinho, e fica feliz que as pessoas gostam, ele sabe que o rango dele é bom, então ele é confiante. Sim. Falta muito isso em todo mundo, então o One Piece pode ensinar de diversas maneiras muita gente. O Adrian e o Francisco foi os dois que me fizeram gostar de One Piece. O Adrian fala que se todo mundo assistisse One Piece, o mundo seria melhor. Eu concordo. A gente fala isso em live, em vários lugares. Até, tem um personagem que eu gosto bastante, é o Usopp, porque ele é medroso, mas ao mesmo tempo ele é muito corajoso, porque ele é um cara... Talvez o mais corajoso. Normal, que ele não tem nada demais, a não ser a mira e tal, coisa e tal, mas super normal, e ele tá ali junto com aqueles caras que são quase deuses, assim, de força, e ele tá lá, cara. Tanto que tem até passagens dele com a Nami, né, falando, nossa, o que a gente tá fazendo aqui? E tipo, ele tá lá, então, tipo, eles têm essa humanidade, mistura, né, muito louco. Eles são personagens muito humanos. Eu ia citar, ele
É como se qualquer um de nós três aqui estivesse perto dessas pessoas. Ele é o mais normal de todos. Ele é a gente no meio desses caras. Exato. Sim. Ele se supera, porque se tá com medo, vai com medo mesmo. Encara e vai. Sim. Muito louco, Eu mano. acho que o Usopp representa muito o ser humano comum, assim, do dia a dia. Ninguém consegue ler a nossa mente, mas a gente mesmo vive de mentiras internas que muitas vezes elas incentivam a gente, né? Porque a gente tenta, às vezes, se enganar, fazer a gente se superar de coisas que a gente não tá capaz ainda. Mas não vai lá que vai dar certo, vai que não sei o quê. E é o que o Usopp faz, né? Ele mesmo se incentiva, né? Na arte da mentira é com ele mesmo. Exato. Eu sou o Zop, líder de um grande bando pirata que reina neste vilarejo. Provavelmente um dos nossos personagens favoritos dentro da tripulação. Fora que ele é principalmente. engraçadíssimo, né? Nossa, com certeza ele é um dos pontos mais altos do humor na Exato. série. Quer entrar na questão técnica da dublagem? Tá muito legal falar desse papo aqui. Realmente daria, sei lá, um podcast só pra falar sobre isso com você. A gente pensa de forma muito parecida. Mas vamos falar de coisa técnica também. Muita gente comentou que você é fã da obra. E você acabou de falar que realmente é. Desde quando, mais ou menos, você é fã? Já faz tempo? Você acompanha o mangá, o anime? Não, o mangá, eu nunca fui fã de mangá, pra falar a verdade. Os mangás que eu li, por exemplo, que eu li inteiro foi o do Yu Yu Hakusho, até tenho aqui, mas eu Adoramos, sempre né? fui fascinado pela animação mesmo. Tira um pouco da experiência, por exemplo. Eu cito Naruto, por exemplo. Por exemplo, lendo o mangá, você pensa que o Obito é o... Como chama quando ele tá com a máscara só, a máscara laranja? É o Tobi. O Tobi é. E não é. O Tobi é simplesmente uma carapaça. E o Obito tá dentro dele e o Tobi toma a frente dele para não expor o Obito. Lendo o mangá, você não tem essa percepção através de vozes, porque eles trocam as vozes. Não é a voz do Obito fazendo o Tobi é o Tobi. Tanto é que ele, na parte final, tem aquela revelação lá de segurar o Yamato lá e soltar. Por exemplo, deu uma brisada com o Adrian outro dia. Vocês estão um dia com One Piece, por exemplo? Sim. A cena da Robin gritando que quer viver, você nunca vai ter essa experiência além do mangá. Os caras transformaram em algo épico. Cara, eu fico ansioso para que mandem material pra gente chegar lá, até porque quem tá fazendo a Robin, pelo amor de Deus, eu sou apaixonado pela Robin. A Robin é meu personagem favorito. Quem tá fazendo a Robin é uma das 3 dubladoras que eu considero top e é uma das minhas favoritas, que é a Samira Fernandes. Então a gente pode esperar uma cena épica em português também. Não digo agora, o que nós temos é até o fim de Alabasta só. Não tem comunicado de mais nem nada, assim. Eles são um pouquinho devagar nisso, porque acredito que tem que ter uma passagem do seguinte: a Netflix já acusou de que fez sucesso. A gente conseguiu uma coisa, eu falo a gente, todo mundo, tá? Vocês que estão aí, todo mundo que está assistindo o canal de vocês. A gente conseguiu uma coisa que é, nós entramos na Netflix arregaçando, perdão a palavra, sem nenhuma propaganda. É, real. Nenhuma propaganda. Muito pelo contrário, soltaram um teaser no início que acabou até atrapalhando. Porque muita gente julgou, eu até brinco assim, falo, vários perfis fizeram a votação sobre a aceitação da dublagem de One Piece e a média deu 94%, 96% de aceitação. E eu brinco, esses 6 ou 5% só assistiram o teaser. Só assistiram o teaser. Exato. Porque ainda pega... Eu entendo isso que você diz, porque quando você pega... Por exemplo, a gente acompanha One Piece faz o quê? Nossa, deve fazer uns 10 anos Por pra aí, mais. porque lança já faz muito tempo. Pô, tem 20, Aí você né? tá acostumado com aquelas vozes há 10 anos. E do nada de você ter um trailer que às vezes não é tão bem preparado ou tão bem conduzido, e te acaba... Você fica meio... Você se assusta com aquilo. Porque, pô, mas às vezes a voz não é parecida, e na dublagem... Principalmente quando eu converso com meus amigos de dublagem, etc. Principalmente a brasileira, você não quer uma voz parecida com a original, às vezes. Você quer uma voz que você consiga trazer perto do seu público, né? Tipo o Freeza no Dragon Ball. Você vai ver o Freeza, se eu não me engano, no original a voz dele é mais aguda. É afetada.
Exato, e aqui você tem aquele puta vozeirão e tal. Porque ali no exterior, em outra cultura, o que é maneiro, por exemplo, na nossa vai ser caricato. Exato, Ou às vezes vice-versa. muda Então, realmente. Então, tipo, Você tem que tomar cuidado, né, com aonde você bate, como você bate. E eu entendo isso que você disse, porque é bem isso aí mesmo. Inclusive, eu quero te parabenizar muito. A gente até falou no nosso vídeo comentando sobre a dublagem, porque justamente isso que o Ricardo disse, de você ter uma gama de fãs absurda, que acompanha, sei lá, 10 anos ou mais às vezes, e que, como o Ricardo disse, está acostumado com essas vozes, então já é um trabalho duplamente mais difícil, né? Você não está falando de um anime que tem 20 episódios, são quase 1000. Então, então são 20 anos. Então, parabéns porque vocês conseguiram, e nós somos fãs, como a gente já disse aqui várias vezes, vocês conseguiram passar pra gente a essência e passar por cima de vários preconceitos que muita gente tinha, justamente muito por causa do teaser, talvez, ou só por falar que ia dublar, né? Então, parabéns, de verdade. Eu agradeço e de verdade, esse tipo de comentário me emociona mesmo, faz a gente sentir que está no caminho certo. Mas eu vou falar uma outra coisa, eu vou inverter a situação. Parabéns para vocês e para todos os influenciadores, porque não que ninguém está fazendo um esforço para poder falar forçadamente que a coisa deu certo. Vocês estão simplesmente expondo com o coração, você e os outros influenciadores de outros canais. E isso é o que impulsiona a gente a ter uma coisa que o Japão tem. Eu já visitei, eu já fui várias vezes para o Japão, eu treino ninjutsu lá uma vez por ano, já visitei os parques do One Piece, as lojas e tudo mais. É uma coisa mágica, uma coisa sensacional. Já fui ver o show no teatro lá dos atores originais lá que eles elegeram para poder honrar como personagens. Cara, a vinda do One Piece para cá pode ser tão grande quanto as coisas que eu vi lá no Japão. O projeto de ideia que os caras têm é enorme. Por exemplo, se você começa a linkar, eu nunca falei isso que eu vou falar agora. Por exemplo, não vou falar a marca porque ninguém está me pagando para falar. Tem marca que soltou a camiseta do One Piece, licenciou ano passado, porque já sabia que ia acontecer. Mas os caras guardam o segredo. É grande as coisas. E deve potencializar agora que está havendo as coisas, sabe? Há uma grande possibilidade da gente ter uma loja. Eu vi, inclusive, na internet que vai ter uma loja só de One Piece em São Paulo. Que foda, né? Dei uma busca aí, vocês vão achar. Até podem me comunicar se achar, porque eu quero ir também. É algo grandioso. Me desculpem quem está assistindo, eu não considero One Piece a melhor obra entre os animes, mas comprovadamente por números Ele é um caminhãozinho que está puxando uma carreta enorme de coisas bacanas pro nosso país. Claro, sim. Entram atravessadores que têm interesse em ter o produto na mão e vão negociar, e de repente pode negociar com algum estúdio que não seja tão legal, que não tem alguém com conhecimento da série, mas está trazendo. E aí estão os influenciadores para poder orientar a galera a assistir ou não. Eu estou sendo só uma ferramenta no meio disso, que foi privilegiado de estar tomando conta dessa obra aí. E, cara, que legal que caiu na mão de gente que gosta, realmente né? tem paixão pelo produto, né? Às vezes tem gente que não gosta que chama de produto, mas é um produto. E é muito bom quando você tem gente com paixão trabalhando nisso, né? Porque senão vira realmente só o produto Por si só, né? por si só. Vira uma coisa que precisa ser executada. E desculpem, eu não respondi a pergunta de vocês, me perdoem. O meu caso de relacionamento com One Piece teve amor e ódio durante muitos anos, muito ódio durante muitos anos. Começou em 2008, eu assisti... Eu não lembro com exatidão o número de episódios, mas a primeira vez 80 episódios, e depois eu tive que estudar. E depois eu falei, caramba, eu tenho que retomar. Mas já tem 2 anos que eu não assisto. Eu fui retomar e cheguei no 90. Aí eu falei, caramba, tem que estudar de novo, não sei o quê. Cara, eu falei, vá pro inferno, não quero mais ver. Que chato, eu preciso parar de ver no melhor tempo. E aí os dois me incentivaram. Tem 2 anos que eu tô acompanhando direto, eu já tô em Dressrosa. E aí os caras falam, putz, você parou numa parte que o mosquito do One Piece ia picar você e você nunca mais ia largar. E, de fato, foi o que aconteceu, e aí casou com esse momento de chegar à dublagem,
quando eu fui receber o projeto, foi me perguntado se eu conhecia a série. Eu falei, o quê? Eu nem cheguei, não assisti um décimo e já considero uma das melhores. E aí eu fui só tendo confirmações, né? De que é realmente a melhor. Qual é a sensação de ter essa dublagem nas suas mãos, principalmente não só como personagem tão grande como é o Zoro, mas também por ter a direção, né? Mas eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, então a gente pode pular para uma coisa muito legal, que é a escolha das vozes. Como se deu, e principalmente, que o Ricardo gostou muito, e que o público que a gente viu também abraçou bastante, foi a do Hachi, o Tritão, que tem uma voz bem diferente. Sim, cara, E- como eu casquei o bico com ele. Eu queria saber como se deu essa escolha, principalmente a dele, né? Eu tenho assimilação, por exemplo, se eu ouço uma voz que é marcada assim, eu assimilo com alguma figura. E quando eu assisti, cheguei na parte para poder escalar o Hachi, eu fui pela sonoridade. Então ele falava. Sim. Aí, cara, 俺様は六刀流のハチねっきり刻んでやる o que representa essa sonoridade para nós? Eu lembrei do Falcão, o cearense lá, o "Ó, minha mãe, Sim. minha mãe". Real. E aí eu falei, cara, quem que é bom? Me veio o Caio Guarnieri na cabeça. Eu falei, o Caio vai assimilar bem isso, a gente vai sofrer junto, porque o Hachi não é fácil, e a gente também tem que estudar as labiais para poder caber e tudo. Falei para ele, cara, te meti na encrenca aí, vê se consegue fazer isso aqui. Ele fez, eu falei, então é isso que a gente vai se divertir. E aí, dentro do estúdio, esse tipo de referência, por a gente ter falado do Falcão, por exemplo, gera uma coisa nordestina na fala. É o porquê, bicho. E aí começou a soltar sozinho, começou a acontecer. Aí, algum caco ou outro, que o japonês é muito mais curto que o português, a gente tem que acrescentar alguma coisa. Aí surge o da poltrona. E aí ele tinha uns bicos meio redondinhos na fala. Sim. Ele ficava meio de nhô no final, meio assim, Aí ele falou, não, me enganou esse sem vergonha. Falou, não, a gente pode botar um cabra safado, quando ele abrir e fechar, a gente ficava estudando. Mas quando ficava bicudo, a gente botou, ele me enganou, patinho! Aí que a gente brincou pra caramba. Eu sabia sim, esse cabra me enganou, feito um patinho, cabra safado esse, como é que eu caí que nem patinho? Fantástico. A brincadeira acontecia e eu não podava, e eu só acrescentava, eu botava mais pira em cima dele, a gente rachava o bico, a gente parava a gravação pra dar risada, depois retomava. Cheguei a estourar meia hora várias vezes a escala com ele, porque a gente E ficava... deu certo, né? Porque o público, pelo menos o que a gente teve contato, gostou muito. Sim, adoraram. Cara, é um personagem que eu duvido vocês falarem que teve uma atenção da parte de vocês quando assistiram Legendado, porque eu não tive, e eu não esperava. E a gente não programou para que chamasse muita atenção. E, o Caio fala para mim que muita gente vem conversar com ele por conta disso, vem trocar uma ideia, e ele é super receptivo, humilde pra caramba. Vale até a pena vocês chamarem ele para poder conversar com vocês aí. Muita gente boa, vale pela pessoa, vale pelo profissional, vale pelo assunto, que vale a pena também. Sim, com certeza, com certeza. Cara, fantástico. E tem alguma data aí, alguma novidade que você pode falar para quando vem o próximo arco? O que tem aí para vir? O que, como eu falei, a informação que chega para mim é da produção do estúdio, não tem informação de nada. Eu falei pra galera, tá batendo uma bad já, porque a gente tá nos retoques finais do trabalho para entregar a Alabasta, e não vem informação de nada. Não teria problema eu falar, estão em conversas, não sei o quê. Não, mas não tá tendo. Mas eu acredito que vai rolar. Eu acredito muito que vai rolar sim, porque depende muito, a gente não tá lidando com a Netflix, no caso. A gente tá lidando com a Toei. E a Toei vem para a Netflix. Então tem que a Netflix manifestar o interesse de continuar. A Toei é um pouco mais fechada, é um padrão mais japonês de lidar, que a gente não está mais acostumado. Eles têm o comportamento deles para poder lidar. Tanto é que o esquema para aprovar os testes, que foi feita a pergunta, né, inicial, né, foram criteriosos demais. Eu entrei na segunda leva de testes para o Zoro. O Adrian, que faz o Soap, entrou na segunda leva de testes, depois de já ter tido 2 baterias com os mesmos dubladores e reprovado os 2. Então eu fui a terceira opção do Zoro. Eles recusaram
as opções enviadas e fala, queremos uma voz mais grave, pesada, que soe igual ao original, próximo do original. Para mim é muito fácil imitar a voz original do Zoro, porque você apoia a voz aqui e fica... E eu confesso que eu roubo muito fazendo o Zoro, porque tem momentos que essa voz me favorece, como tem momentos que, ligando a outro comentário que eu acho que o Ricardo fez, é você convencer através das expressões faciais. O brasileiro se manifesta muito através de expressão facial. Então eu roubo isso no Zoro, que a expressão facial do japonês, no desenho, ela altera muito, mas a voz do Zoro é um pouco reta várias vezes. Ele mantém o mesmo tom. Eu não, eu desafino, eu mantenho o tom mais grosso, eu dou uma brincada assim, sabe? Eu tomei a liberdade de roubar um pouquinho pra mim. Ainda bem, a gente fica feliz com isso. Legal, legal. Mas se eu conseguir dar um passo atrás, todas as juras e promessas que eu fiz até agora terão sido em vão. Vou te colocar na fogueira. Inclusive, se você não quiser responder, tudo bem. Olha. Que é o seguinte, você como fã de One Piece também, qual o seu top 3 de vozes da dublagem atual? Seu top 3, as suas favoritas. Não tem problema, não. De todos esses, eu vou incluir, inclusive, quem não estreou ainda. Beleza. Que aí já deixa a gente com... Algum critério mais próximo do original ou é meu gosto simples? Seu gosto pessoal. Seu gosto pessoal. A Samira, que faz a Robin, me cobrem depois. Tá bom. Tá maravilhoso. O Adrian, meu irmão, que pra mim ele é o Usopp brasileiro. À medida que ele vai trabalhando com o Usopp, ele vai desenvolvendo habilidades para poder entender a riqueza do original. Porque o Usopp tem muita sonoridade na fala ali. Ele tá falando com você e aí ele tá toda hora assim. Então o Adrian tá dominado nisso. Ele tem uma dicção maravilhosa, ele tem um entendimento maravilhoso e ele já tá desenvolvendo minúcias do Usopp. As pessoas se assustaram porque ele tá falaram, ele tá é muito escândalo, mas não passa nada se tiver, não tá nem abaixo nem acima do original. É só abrir o original e parar. E 3, faltou mais um, né? Vou falar de uma voz que eu sempre quis ter e eu consegui, e vou confessar que eu fui egoísta para mim, pelo meu gosto, e que eu sabia que a galera ia gostar. E que eu fiz umas trocas que ninguém até hoje comentou comigo. De tão legal que ficou, eu troquei para poder favorecer o dublador, que foi o Gilberto Baroli no Don Krieg, revivendo aquela dublagem clássica do Saga de Gêmeos. Eu deixei ele tocar. Fantástico. Se eu falar que eu comentei isso quando eu tava vendo com o Renato, Verdade. a gente tava deitado ali na cama jogado, e eu falei, mano, é o Saga, cara. Eu lembro disso. Ele não queria deixar aparecer o Saga, ele estava se segurando. É uma outra curiosidade, é uma coisa inédita que eu tô falando. Ele não queria que aparecesse o Saga. Por exemplo, eu adaptei falas para que ficasse dentro dos bordões dele. Tipo, o Don Krieg puxa a arma para meter bala em todo mundo no restaurante. Tradução e cabia para fala era seus inúteis. Não, 2 batidas de boca, a gente meteu um morra! Foi muito top isso, cara. E aí, foi muito legal. Se você pegar... Os fansubs são muito chatos em cima de mim. Que ficam, por que você falou tal coisa? Mas ninguém me questionou a respeito disso. Eu aproveitei os R's dele, porque o Don Krieg no original chama o Luffy de garoto de chumbo. Por ele ter comido a Akuma no Mi, o chumbo afunda na água, né? E eu troquei. Para favorecer o Baroli, ficou moleque borracha. Ele é um dublador fantástico. Nossa, também. ele é lindo. É tão sensacional que ele convence. Agora que eu falei, vocês vão expor isso no canal, Sim. as pessoas podem reparar. Mas ninguém até agora reparou porque está envolvido com o trabalho do Baroli. Ele, entre aspas, enganou todo mundo. Muito bem. A arte da dublagem é isso, é enganar com perfeição, né? E ele conseguiu. Então, espero não ter sido injusto com ninguém, porque eu amo todos que estão fazendo o trabalho. A Carol com o Luffy, eu costumo dizer que é o melhor Luffy que a gente podia oferecer depois do Wagner Fagundes. A Nami, eu acho muito... Eu acho a japonesa falando português. É fantástico. A gente achou bem top também.
A Tati é um amor de pessoa, um carinho muito grande por ela. O Wendel é uma coisa de outro mundo, assim. Eu costumo falar que dá o que você quiser para ele dublar, que ele convence. O Wendel é foda também. Cara, muito legal. A gente podia conversar aqui mais horas. Horas. Espero que role outros bate-papos em algum momento aí com você, porque realmente eu fiquei muito feliz dessa conversa. E desculpem por qualquer coisa, não sei se é tarde esse tipo de conversa, acho que nunca é tarde, mas é que tentar conciliar isso, eu falei pra galera, é o que a gente está fazendo mesmo, eu até peço para revezar, a gente quer fazer uma coisa que ninguém fez e estamos conseguindo, claro, cada um dentro da sua limitação, que é atender todo mundo. Praticamente impossível, mas, puxa, atender. Então, obrigado vocês pela paciência de esperar um pouquinho a mais aí. Eu estou tentando parar um pouquinho nesse momento, que eu vou precisar de férias. Porque é muito insano, gente. É muito insano para poder fazer uma coisa dessa dar certo. Eu não tenho final de semana, eu preciso estudar texto, eu preciso escalar. Vocês viram quantos piratinhas e marinheiros aparecem? Então, eu tenho que pensar em cada um deles, sabe? Mais de 200 atores já trabalharam comigo dentro do One Piece. Inclusive, a gente falou isso aqui. Desculpa te interromper, a gente falou isso no nosso vídeo, que é fantástico o trabalho com os figurantes, entre aspas. É fantástico. Valeu. Eu acho o One Piece apropriado para várias pessoas. Eu dei oportunidade que nunca gravaram comigo. E funciona, porque mesmo que a pessoa fique nervosa, a gente conseguir ajustar o sincronismo e uma intenção muito boa na fala, funciona porque não existe tanta precisão de dramaturgia dentro desses personagens. Eles são o dia a dia mesmo, não tem nada definido para eles entender. Então a pessoa fica mais à vontade, a gente vai trabalhando o sincronismo, a interpretação e o negócio flui. Então é isso. Muito A obrigado. gente queria te agradecer de novo. Muito obrigado por vir, pelo carinho pela obra. Sim. A gente adora a arte brasileira, a galera que põe a mão na massa, e a dublagem brasileira é excepcional. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente dá valor, porque realmente merece. Merece muito. Muito obrigado. Sim. E fanbase, vamos cobrar, hein? Vamos dar valor. Vamos dar valor, sim. Eu que agradeço vocês, é uma oportunidade de estar aqui. O que a gente pensa em fazer com One Piece é muito mais do que a fama que está tendo e tudo mais. Já conversei, a gente está dependendo de liberações, né, do governo, mas estamos chegando em Natal, essas coisas, e a gente quer, sei lá, dependendo das liberações, fazer eventos beneficentes, onde a galera possa encontrar a gente e leva, sei lá, 2 quilos de alimento e um brinquedo para o Natal para as crianças. A gente está conversando muito a respeito disso. Tem praticamente definido. E aí a gente conta com a ajuda de todos vocês para poder divulgar. Ó, vai rolar, tal, compareça. Eu quero fazer também um encontro de agradecimento pessoal com todos esses influenciadores que estão ajudando a gente nessa empreitada, porque existe a audiência que a Netflix está registrando, mas vocês têm uma de inscrito no canal aí, e tenho certeza que quando vocês falarem, tá legal, vai lá assistir, foram lá correndo assistir para tirar a prova, entendeu? A gente forma opiniões. Então, é muito bacana o trabalho que todo mundo está fazendo, então o obrigado é meu. E se precisar aí, pode contar com a gente para divulgação e tudo mais, que a gente vai ficar muito feliz em participar disso tudo com vocês. Pode contar comigo. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Não esquece, os links deles estão todos na descrição. Então é isso, um beijo, um abraço e até Falou, mais. até mais. Amigos, um abraço e um onigiri!